Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, conforme eu falei na semana passada, o Santo Padre, o Papa Francisco, como de costume, está fazendo o seu retiro de advento, não é? E sempre o pregador da Casa Pontifícia é o Frei Raniero Cantalamessa, agora cardeal, e ele faz agora a sua segunda pregação. Como se trata de pregações muito profundas, que é uma judiação não partilhá-las, então eu estou fazendo uma tradução pessoal do italiano para o português, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo riquíssimo que está sendo o retiro de advento, pregado ao Santo Padre e seus colaboradores mais próximos, por ocasião desse tempo do advento, um tempo tão importante de preparação para todos nós. Vamos assistir e traduzir. Vamos lá. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Pater noster, qui es in celis, Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Con queste parole di Isaia iniziamo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías 41. Com estas palavras de Isaías se iniciava La prima lettura della seconda domenica di Avvento. A primeira leitura do segundo domingo do Advento. È un invito, anzi un comando, perennemente attuale. É um convite e antes um comando, uma ordem perenemente atual. Rivolto ai pastori e ai predicatori della Chiesa. Voltado, dirigido aos pastores e aos pregadores da igreja. Particolare. De forma particular. E oggi, Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, vogliamo raccogliere. Hoje, querido Santo Padre, irmãos e irmãs, queremos recolher Questo invito este convite meditare sull'annuncio in assoluto e meditarmos juntos sobre esse anúncio em absoluto, il più consolante, o mais consolador, che la fede in Cristo ci offre. que a fé em Cristo nos oferece. La seconda verità che la situazione della pandemia ha riportato a galla. A segunda verdade, ele diz respeito às verdades eternas. Então, a segunda verdade eterna que a pandemia trouxe à baila, por assim dizer, né? Trouxe à tona, è la precarietà e la transitorietà. É a precariedade e a transitoriedade. A pandemia trouxe à gala, à baila, à tona, a precariedade e a transitoriedade, de acordo com o cardeal. E de todas as coisas. Di tutte le cose. Tutto passa. Tudo passa. Ricchezza, salute, bellezza, forza fisica. Riqueza, saúde, beleza, força física. È qualcosa che abbiamo sotto gli occhi tutto il tempo. E tudo aquilo que temos diante dos nossos olhos durante todo o tempo. Tudo passa. Basta confrontare le foto di oggi. Basta a gente se confrontar com as fotos de hoje, Nostre o di personaggi celebri. nossa, ou de pessoas famosas, personagens famosos, né? Con quelle di 20-40 anni fa, per rendere Com aquelas de 20 ou 30 anos atrás, se ne conto. para a gente cair na conta, para a gente perceber isso, que tudo passa, né? Storditi dal ritmo della vita, noi Às vezes, atordoados pelo ritmo da vida, non facciamo caso a tutto ciò. não prestamos muita atenção nisso.
non ci soffermiamo per trarne le dovute conseguenze. Não paramos para tirar ou avaliar as consequências necessárias. Ed ecco che di colpo tutto quello che davamo per scontato si è rivelato fragile. E de repente tudo aquilo que tínhamos como certo acabou por se revelar frágil, Come una lastra di ghiaccio como uma camada de gelo sottile sulla quale si sta patinando allegramente e sobre a qual se está patinando alegremente improvvisamente si rompe e que subitamente se quebra, se rompe sobre os nossos pés sotto i piedi e ci fa andare a fondo. e de repente somos levados ao fundo, nos faz irmos ao fundo. La tempesta, diceva il Santo Padre, in quella A tempestade, dizia o Santo Padre, memorabile benedizione Urbi et Orbi del naquela memorável e recente bênção Urbi et Orbi 27 marzo scorso, do dia 27 de março passado, smaschera la nostra vulnerabilità e desmascara a nossa vulnerabilidade lascia scoperte quelle false, superflue sicurezze e torna descoberta aquela falsa e supérflua segurança, con cui abbiamo costruito le nostre agende. ou ainda com aquelas falsas e supérfluas seguranças com as quais havíamos construído a nossa agenda, I nostri progetti, os nossos projetos, le nostre abitudini e priorità. os nossos hábitos e prioridades. La crisi planetaria che stiamo vivendo A crise planetária que estamos vivendo può essere l'occasione per riscoprire con sollievo pode ser uma ocasião para redescobrirmos com alívio que existe, che c'è nonostante tutto não obstante tudo, un punto fermo, um ponto firme, un terreno solido, um terreno sólido, anzi una roccia até mesmo mais que isso, uma rocha su cui fondare la nostra esistenza sobre a qual possamos fundamentar a nossa existência terrena. terrena. La parola Pasqua, Pesach in ebraico, A palavra Páscoa, Pesach em hebraico, significa passaggio significa passagem e in latino per questo si traduce transito. e em latim, por causa disso, se traduz, como já vimos na primeira pregação dele, como trânsitos. Questa parola evoca anch'essa qualcosa di passeggero, Esta palavra, portanto, evoca alguma coisa de passageiro, di transitorio, de transitório. dunque qualcosa di tendenzialmente negativo. Portanto, alguma coisa de, digamos, tendência, que tem uma tendência de negativo. Sant'Agostino ha percepito questa difficoltà e Santo Agostinho percebeu essa dificuldade l'ha risolta in un modo illuminante. e a resolveu de um modo iluminante, iluminador em português, de um modo iluminador. Fare la Pasqua, ha spiegato, significa sì passare, Fazer a Páscoa, explicava Santo Agostinho, significa se passar. ma passare a ciò che non passa. Sim, significa sim passar, mas passar aquilo que não passa. Significa passare dal mondo per non passare con il mondo. Significa passar do mundo para não passar com o mundo. Passare con il cuore prima di passare con il corpo. Passar com o coração antes de passar com o corpo. Ciò che non passa mai è per definizione l'eternità. Aquilo que não passa nunca é, por definição, a eternidade. Dobbiamo riscoprire la fede in un al di là della vita. Devemos redescobrir a fé na vida após a morte, na vida além da vida. E questo è uno dei grandi contributi che le religioni possono dare insieme allo sforzo per creare un mondo migliore, più fraterno. E este é uma das grandes contribuições que as religiões podem dar
juntamente com o esforço por criar um mundo melhor e mais fraterno. Essa ci fa capire che siamo tutti compagni di viaggio, E isso nos faz entender que somos todos companheiros de viagem, in cammino verso una patria comune, em caminho rumo a uma pátria comum, dove non esistono distinzioni di razza, onde não existem distinções de raça, di censo, di nazione. de nações. Non abbiamo in comune le varie religioni solo il cammino, Nós não temos em comum somente o caminho, ma anche la meta, mas também a meta, con concetti e in contesti assai diversi. com conceitos e contextos muito diferentes. Questa è una verità comune a tutte le grandi religioni, Esta é uma verdade comum a todas as grandes religiões, almeno a quelle monoteistiche. ou pelo menos aquelas monoteístas, não é? Chi infatti si avvicina a Dio deve credere che Egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano. Aqui ele cita Hebreus 11:6. Aquele que de fato se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Così la lettera agli ebrei Assim, a carta aos Hebreus assume la base comune, per così reassume a base comum, dire il minimo denominatore comune é uma espécie de um mínimo denominador comum di ogni fede, di de toda a fé ogni religione. e de todas as religiões. Um denominador comum, né, de toda a fé e de todas as religiões. C'è Dio, c'è una ricompensa. Ou seja, né, se há Deus, se c'è Dio, c'è una recompensa. Se há Deus, há uma recompensa. Per i cristiani la fede nella vita eterna non si basa su discutibili argomenti filosofici. Para os cristãos, a fé na vida eterna não se baseia sobre argumentos discutíveis, argumentos filosóficos discutíveis Circa l'immortalità dell'anima. sobre a imortalidade ou acerca da imortalidade da alma. Si basa su un fatto preciso, Mas se baseia sobre um fato preciso, la risurrezione di Cristo, a ressurreição de Cristo. e si basa contemporaneamente sulla sua promessa. E se baseia contemporaneamente ou ainda ao mesmo tempo sobre a sua promessa. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vado a prepararvi un posto. Eu vou preparar-vos um lugar. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, E quando eu tiver ido e tiver vos preparado um lugar, verrò di nuovo e virei de novo, e vi prenderò con me, e vos levarei comigo, perché dove sono io, para que onde eu estiver, siate anche voi. vocês também possam estar, vocês também estejam. É João 14, né? Questo è Giovanni 14. João 14. Per noi cristiani la vita eterna non è neppure una categoria astratta, è Para nós cristãos, a vida eterna não é tampouco uma categoria abstrata, piuttosto una persona. pelo contrário, é uma pessoa. Significa andare a stare con Gesù, Significa caminhar, andar, estar com Jesus. a fare corpo con Lui risuscitato. Essa expressão italiana, ao pé da letra, fazer corpo com ele, né? Ou seja, lado a lado, né? Corpo a corpo com Jesus. A condividere il suo stato di risorto nella E compartilhar o seu estado de ressuscitado pienezza, na plenitude nel gaudio ineffabile della vita trinitaria. e na alegria inefável da vida trinitária. Cupio dissolvi et esse con Cristo, dicevo. Cupio dissolve et esse com Cristo. Aqui ele cita Filipenses 1:23, a carta de Paulo em latim, né? Cupio dissolve, eu gostaria de deixar, eu gostaria de partir para estar com Cristo, ao pé da letra em latim, né? Paolo ai Filippesi. Desidero lasciare questa vita Agora em italiano, a versão italiana, desejo deixar essa vida per andare a stare con para ir estar com Jesus, com Cristo, perdão. Ma che è successo, venerabili padri, fratelli?
Mas o que aconteceu, diz ele ao Santo Padre, veneráveis irmãos, sorelle, alla irmãs, verità cristiana a verdade cristã della vita eterna. da vida eterna? Nel nostro tempo, dominato dalla fisica e dalla cosmologia, No nosso tempo, dominado pela física e pela cosmologia, o ateísmo l'ateismo si esprime soprattutto come negazione dell'esistenza di un se exprime, sobretudo, como negação da existência creatore del mondo. de um Criador do mundo. Nel secolo XIX, No século XIX, esso si è espresso di preferenza invece nella negazione di un al di là. isso foi expresso de preferência pela negação de um além, de uma vida além. Hegel aveva affermato: i cristiani sprecano in cielo le energie destinate alla terra. Hegel havia afirmado que os cristãos desperdiçam no céu as energias destinadas à terra. Raccogliendo questa critica, Acolhendo esta crítica, Feuerbach Feuerbach e soprattutto Marx e, sobretudo, Marx hanno combattuto contro la credenza in combateram a crença una vita dopo la morte, numa vida após a morte, affermando che essa aliena dall'impegno terreno. afirmando que essa crença na vida eterna nos aliena, né, nos tira o empenho terreno, né, o combate terreno. All'idea di una sopravvivenza personale in Dio E a ideia de uma sobrevivência pessoal em Deus sostituisce così é substituída, assim, l'idea di una sopravvivenza nella specie por uma crença na sobrevivência da espécie o nella società del futuro. e na sociedade do futuro. A poco, con il sospetto, sono caduti sulla parola eternità, l'oblio e il E assim, pouco a pouco, com esta suspeita, né, vai caindo sobre a palavra eternidade o esquecimento. silenzio. E não só o esquecimento, o silêncio. E la secolarizzazione ha fatto il resto, E a secularização acabou fazendo o resto. al punto da far apparire sconveniente, addirittura Até o ponto de aparecer até inconveniente, diciamo, fuori gusto, che si parli ancora di eternità que é a ponto de aparecer até inconveniente que se fale ainda de eternidade tra persone colte entre as pessoas cultas passa con i tempi. e atualizadas, que estão a passo com o tempo, né? La secolarizzazione, lo sappiamo, è un fenomeno complesso, A secularização, a gente sabe, é um fenômeno complexo ambivalente. e ambivalente. Può indicare l'autonomia delle realtà terrene Pode indicar a autonomia da realidade terrena e la separazione tra il regno di Dio e il regno di Cesare, e a separação entre o reino de Deus e o reino de César. e in questo senso essa non solo non è contro il Vangelo, E nesse sentido, ela não é somente contra o Evangelho, ma trova in esso una mas encontra nisso delle radici più profonde. uma das suas raízes mais profundas. La parola secolarizzazione A palavra secularização può però indicare pode, todavia, indicar anche tutto un insieme di atteggiamenti ostili alla religione e alla todo um conjunto de atitudes hostis à religião fede, e à fé quella vita eterna. na vida eterna. In questo senso si Nesse sentido, preferisce usare il termine secolarismo. se prefere usar o termo secularismo. Il secolarismo sta alla secolarizzazione, O secularismo está para a secularização, come lo scientismo como o cientificismo sta alla scientificità. está para a cientificialidade.
e come il razionalismo E como o racionalismo sta alla razionalità, está para a racionalidade, nell'aspetto negativo. ou seja, no aspecto negativo, né? Anche così definito il fenomeno E assim delimitado, definido, o fenômeno della secolarizzazione da secularização presenta molte facce a apresenta muitas faces, seconda dei campi in cui si manifesta. de acordo com os campos, lugares nos quais se manifesta. La teologia, la scienza, Esses campos onde ele se manifesta, né, esses variados campos, a teologia, a ciência, l'etica, a ética, l'ermeneutica biblica, a hermenêutica bíblica, la a cultura, la vita quotidiana. a vida cotidiana. Il suo senso primordiale, O seu sentido primordial, tuttavia, todavia, è unico e chiaro. é único e La claro. secolarizzazione come secolarismo deriva Secularização como secularismo dalla parola seculum, deriva da palavra seculum, che nel linguaggio comune ha que na linguagem comum finito per indicare il tempo presente, acabou por indicar o tempo presente, l'eone attuale, a era atual, secondo la Bibbia, segundo a Bíblia, in opposizione al leone futuro o em oposição à era futura, i secoli dei secoli, os séculos dos séculos, o século dos séculos, come si esprime la Bibbia. como se expressa a Bíblia, a Sagrada Escritura. In questo senso, Nesse sentido, o secularismo secolarismo è sinonimo di temporalismo, é sinônimo de, em português não sei se encontramos essa palavra, é sinônimo de temporalismo, ou seja, uma coisa ligada ao tempo, né, ao cronos. di riduzione del reale alla sola dimensione terrena. De redução do real à dimensão, como diria, de redução do real a somente a dimensão terrena. Significa radicale eliminazione dell'orizzonte dell'eternità dalla Significa a radical eliminação do horizonte da eternidade vita umana. humana. Tutto questo ha avuto purtroppo un chiaro contraccolpo sulla Tudo isso teve, certamente, até demais, um claro afrontamento fede dei credenti. sobre a fé dos crentes. Essa si è fatta su questo punto Essa é feita sobre este ponto, ou se tornou sobre este ponto, timida e reticente. tímida e reticente. Quando abbiamo sentito l'ultima volta una predica tutta sull'eternità? Quando nós experimentamos uma última pregação, a pregação mais recente que a gente tem ouvido sobre a vida eterna, Aveva ragione il filosofo Kierkegaard. tinha razão o filósofo Kierkegaard. L'aldilà, scriveva, è diventato uno scherzo Esta vida além se tornou uma piada, motivo de sátira, un'esigenza così incerta uma exigência assim incerta, che non solo nessuno più la rispetta, que não só ninguém mais a respeita, ma anzi neppure più la prospetta, mas tampouco a espera, al punto che ci si diverte perfino ao ponto de que se acha graça, digamos, se diverte, acha engraçado pensiero che c'era un tempo in cui questa idea o pensamento de que havia um tempo no qual esta ideia, improntava tutta l'esistenza essa umana. ideia marcava toda a existência humana, a inteira existência humana. Noi continuiamo a recitare nel credo aspetto E nós continuamos a rezar, a recitar no credo, espero la risurrezione a ressurreição dei morti, dos la mortos vita del e a vida do mundo que verrà. virá. Ma diciamo la verità, non ci soffermiamo mai troppo su queste Mas sem dar muito peso a estas palavras. parole. La caduta dell'orizzonte dell'eternità A queda do horizonte da eternidade ha sulla fede cristiana tem sobre a fé cristã l'effetto che ha la sabbia gettata su una fiamma.
É o efeito que tem ou que produz a areia quando é lançada sobre uma chama. la soffoca, A sufoca, la spegne. a apaga. San Paolo riferisce il proposito di coloro che non credono São Paulo se refere ao propósito daqueles que não creem na ressurreição dos nella mortos. risurrezione dei morti. Mangiamo, Comamos, beviamo, bebamos. tanto domani moriremo. Amanhã morreremos. 1 Coríntios Il 15. desiderio naturale di vivere O sempre, desejo natural de viver sempre distorto, distorcido diventa desiderio se torna desejo o frenesia di vivere bene, ou frenesi por viver bem, cioè piacevolmente. isto é, de forma aprazível, né, com prazer, agradavelmente, Anche a spesa degli altri, mesmo à custa dos outros, ou às custas dos outros, se necessario. se necessário, no sentido até de passar por cima do outro, se necessário. La terra diventa quello che Dante Alighieri diceva E assim a Terra se torna aquilo que Dante Alighieri dizia dell'Italia del suo tempo, da Itália do seu tempo, l'aiuola che ci fa tanto feroci. o canteiro de flores que nos torna tão ferozes. Caduto l'orizzonte dell'eternità, la sofferenza umana appare Este canteiro de flores, mas no sentido de prisão ou ainda jaula que nos torna tão ferozes. Caindo o horizonte da eternidade, doppiamente e irrimediabilmente o sofrimento humano aparece duplamente e irremediavelmente absurdos. assurda. Il mondo somiglia, è stato detto, a un formicaio che si sgretola. E o mundo se assemelha a um formigueiro em ruínas. E l'uomo ha un disegno creato dall'onda sulla riva del mare. E o homem há um desenho criado pela onda na praia, do mar, cuja próxima onda lhe apaga, lhe cancela. Mare che l'onda successiva cancella. La fede nella vita eterna costituisce una delle condizioni di possibilità dell'evangelizzazione. A fé na vida eterna se constitui como uma das condições de possibilidade da evangelização. Se Cristo non è risorto, scrive l'Apostolo, Se Cristo não vuota ressuscitou, la nostra escreve o apóstolo, predicazione, vazia é a nossa pregação, vuota anche la nostra fede. vazia também é a nossa fé. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo Se nós temos esperança em Cristo, soltanto per questa se tivermos esperança em Cristo somente para esta vida, vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. somos mais dignos de pena de todos os outros homens. 1 Coríntios 15. L'annuncio della vita eterna costituisce la forza O anúncio da vida eterna se constitui como a força e il mordente e o, della predicazione cristiana. e o mordente da pregação cristã, como a força e a mordida da pregação cristã. Seu poder, digamos assim. É uma expressão. Vediamo quello che avvenne nella primissima predicazione evangelica. Vejamos aquilo que nos chega, que nos vem na primeiríssima evangelização cristã. L'idea più antica e più diffusa nel paganesimo A ideia mais antiga e difundida no paganismo greco-romano greco-romano era che la vita vera termina con la morte. era que a vida verdadeira termina com a morte. Dopo di essa c'è solo un'esistenza da larve E depois dessa, acreditava-se, havia somente uma existência de larvas in un mondo di ombre num mundo de sombras, evanescente, esvanecente incolore. e sem cor. Sono note le parole che l'imperatore romano Adriano São notáveis, dignas de nota, por assim dizer, as palavras que o imperador romano Adriano dirigiu rivolse a se stesso a si mesmo quando estava, prima di morire a si mesmo antes de morrer, quando estava próximo da morte, e che poi volle
lì come epitafio della sua tomba. Non so se... E que depois ficou como um epitáfio da sua tumba, né? Então tem essa frase do imperador Adriano, fica como seu epitáfio na sua tumba. esiste ancora. É ainda hoje. Piccola anima mia, Minha pequena e doce alma, smarrita soave, compagna e ospite del corpo, companheira e hospedeira do corpo, ora t'appresti a scendere in luoghi incolori, agora você está pronta para descer aos lugares incolores, aspri e ásperos spogli, e vazios, ove non avrai più gli svaghi consueti. onde não terás mais as diversões usuais, costumeiras. Un istante ancora. Só mais um momento ainda Ora guardiamo per l'ultima e veremos juntos, olharemos juntos volta le rive familiari, para as praias familiares, le cose che certamente non rivedremo mai più. as coisas que certamente nunca mais veremos. Per un uomo che in vita aveva fatto costruire per sé delle dimore di un lusso incredibile, Para um homem que em vida fez construir para si uma casa, uma morada de luxo inacreditável, e chi è stato visitato la Villa Adriana quem teve a oportunidade de visitar a Vila Adriana, vicino a Tivoli lo sa, vero? ali no Tivoli, sabe? Questa prospettiva risultava naturalmente ancora più Esta perspectiva resultava ainda mais desconsolante, ou desconsoladora, perdão, sconsolante che per i comuni mortali. do que para os mortais comuns. Per la propria tomba, Para a própria tumba, questo imperatore aveva edificato esse imperador havia construído, edificado il mausoleo Adriano, o mausoléu de Adriano, l'attuale Castel Sant'Angelo. que é o atual Castel Sant'Angelo, que fica bem diante do Vaticano, da Piazza di San Pietro, né? Ma sapeva bene che Mas sabia bem que questo non avrebbe cambiato isso não tinha mudado o seu destino, il suo destino, che era di avviarsi que era o de encaminhar-se para aquele que ele chama de lugares incolores e ásperos e vazios. in luoghi incolori e senza svaghi. Su questo sfondo si comprende l'impatto che doveva avere Então, sobre este fundo agora citado, se compreende o impacto que deveria haver l'annuncio cristiano di una no anúncio cristão vita dopo la de morte uma vida após a morte, infinitamente più piena e infinitamente mais plena più luminosa e mais luminosa di quella terrena, do que daquela terrena, senza più lacrime sem mais lágrimas, né morte nem morte, né affanno. nem falta de ar. Apocalipse 21. Capisci anche perché il tema e i simboli della vita E se eterna compreende também porque o tema e os símbolos da vida eterna, então ele fala dos símbolos da vida eterna, né, ao longo desses milênios, e o cita agora. il pavone, O pavão, é bom lembrar que naquele quadro famoso da Santa Ceia, num dos quadros da Santa Ceia, você vê Nosso Senhor ceando com os discípulos e vários pavões voando, porque o pavão era símbolo da vida eterna nas culturas antigas. la palma, A palma, o ramo, le parole requies eterna, as palavras requies eterna, descanse eternamente, é do latim, né? Por isso que chama missa de requiem, a missa do falecido, né? Requies eterna, descanse eternamente. sono così frequenti São assim frequentes le sepolture cristiane delle catacombe. nas sepulturas cristãs, nas catacumbas. Nell'annunciare la vita eterna, noi possiamo far leva, oltre che sulla nostra fede, E no anunciar a vida eterna, nós podemos não somente, mais do que elevar a nossa fé, anche sulla corrispondenza di essa con il desiderio também refletir sobre a correspondência dessa
com o desejo più profondo mais profundo del cuore umano. do coração humano. Noi infatti siamo Nós, de fato, somos esseri finiti capaci di infinito. seres finitos, capazes de infinito. Ens finitum capax infiniti. Aí ele fala em latim, né? Ens finitum capax infiniti. Então, entes ou seres finitos capazes de infinito, Dicevano gli scolastici. diziam os escolásticos. Esseri mortali Seres mortais con un innato anelito all'immortalità. com um desejo, um anelo inato de imortalidade. A un amico argentino che gli rimproverava quasi Há um amigo argentino que lhe desafiava, que o incomodava, desafiando, fosse una forma di orgoglio e di presunzione. como se fosse quase uma forma de orgulho e de presunção, Il suo tormentarsi o seu atormentar-se, o seu preocupar-se con il problema dell'eternità. acerca do problema da eternidade. Miguel de Unamuno, Miguel de Unamuno non certo un apologeta cristiano, certamente não é um apologeta cristão, rispose in una lettera così. respondeu em uma carta assim: Non dico che meritiamo un aldilà, não digo que mereçamos um além, uma vida além, né che la logica ce lo dimostri. nem que a lógica o demonstre. Dico che ne abbiamo bisogno, lo meritiamo. Digo que temos necessidade disso, precisamos disso. O no, e basta. Quer o mereçamos ou não, e basta. Dico che ciò che passa non mi soddisfa, Digo que aquilo que passa não me satisfaz, che ho sete di eternità que tenho sede de eternidade e che senza questa tutto mi è indifferente. e que sem isso, sem esta, tudo me é indiferente. Ne ho bisogno, Eu a preciso, eu a necessito. ne ho bisogno. Eu a necessito dessa vida eterna, eu preciso dela. Senza di essa non c'è più gioia di Sem essa não há mais alegria de viver. vivere e la gioia di vivere non ha più nulla da dirmi. E a alegria de viver já não tem mais nada a me dizer. È troppo facile affermare bisogna vivere É mais fácil, muito fácil afirmar, precisa viver. bisogna accontentarsi della vita. Precisas viver, precisa se contentar com a vida. E quelli che non se ne accontentano Mas e aqueles que não se contentam com ela? e aggiungeva, non è chi desidera E adicionava: l'eternità não é quem deseja a eternidade che mostra di disprezzare questo mondo ao qual se mostra desprezar esse mundo e la vita di qua giù. e a vida daqui. Al contrario, chi non la desidera Mas ao contrário, é quem não a deseja, não é quem deseja a eternidade que geralmente despreza o mundo e a vida daqui, mas ao contrário, quem não a deseja. amo tanto la vita, diceva, che perderla mi sembra il peggiore dei mali. Amo tanto a vida que perdê-la me parece o pior dos males. Non amano veramente la vita coloro i quali se la godono giorno per giorno, Não amam de verdade, verdadeiramente a vida aqueles que a desperdiçam, a gastam, desperdiçam dia por dia, ou ainda que a gozam dia a dia, senza curarsi di sapere se dovranno sem se preocuparem em saber se perderla del tutto. o no. deverão perdê-la de tudo ou não. Sant'Agostino diceva la stessa cosa. Santo Agostinho dizia a mesma coisa. A che giova vivere bene, diceva, se non è dato vivere sempre. De que adianta viver bem se não for dado viver sempre, para sempre? Quid protest bene vivere, se non dato semper vivere. Em latim, quid prodest bene vivere, se non datur semper vivere?
Ou seja, de que adianta bem viver se não nos é dado viver sempre, do latim. E un nostro poeta non è tanto conosciuto, Fogazzaro, O nosso poeta, não tanto conhecido, ha un verso bellissimo, dice tutto tranne l'eterno al mondo tinha um verso bonito: è vano. tudo, exceto o eterno, no mundo é vão. Tudo, exceto o eterno, no mundo é vão. Bisogna ripetersela questa tutto tranne l'eterno Exceto o al mondo è eterno, vano. no mundo é vão. Ma se volete É qualche vazio. volta la potete cambiare, io la cambio, tutto tranne Gesù al mondo è vano. Tudo fora Jesus no mundo é vão, é vazio, é mau. Agli uomini del nostro tempo che coltivano in fondo da cuore questo bisogno di eternità, Aos homens do nosso tempo que cultivam no fundo de seus corações essa necessidade de eternidade, senza forse averne il coraggio di confessarlo neppure a sem talvez terem coragem de confessar, né? se stessi, noi possiamo De confessar esse sentimento a si mesmos, inclusive. ripetere ciò che Paolo diceva agli Ateniesi. Mas nós podemos repetir aquilo que Paulo dizia aos atenienses em Atos 17. Quello che voi desiderate senza conoscerlo, Aquilo que vocês desejam sem conhecer, io ve lo annuncio. eu vos anuncio. Eu vos anuncio, perdão. Eu anuncio a vós. Aquilo que vocês desejam sem conhecer, eu anuncio a vós. Dizendo respeito a esse desejo de vida eterna que o homem moderno tem. Una rinnovata fede nell'eternità Uma fé renovada na eternidade non ci serve solo per l'evangelizzazione, não nos serve somente para a evangelização, cioè per l'annuncio da fare agli altri. isso é, para o anúncio a ser feito aos outros. Ci serve prima ancora Nos serve, antes ainda, per imprimere un nuovo slancio al nostro para imprimir um novo ímpeto cammino di santificazione. ao nosso caminho de santificação. Il suo primo frutto è quello di renderci liberi, O seu primeiro fruto é aquele de nos tornar livres, di non attaccarci alle cose che passano. de não nos apegar às coisas que passam. Immaginiamo, venerabili padri e fratelli, questa situazione. Imaginemos, Santo Padre, irmãos e irmãs, esta situação. Una persona ha ricevuto lo sfratto Uma pessoa foi despejada e deve lasciare tra breve la sua abitazione. e deve deixar muito em breve a sua casa. Fortunatamente gli si Fortunadamente, presenta la possibilità di avere subito una nuova casa. se lhe apresenta a possibilidade de ter logo uma casa nova. Ma lui che fa? Mas ela o que faz? Spende tutto il suo denaro per Gasta todo o seu dinheiro rimodernare, abbellire la casa che deve lasciare para modernizar, renovar e embelezar a casa que deve deixar, anziché arredare quella in cui deve andare. ao invés de mobiliar aquela para a qual deve ir. Non sarebbe da stolto? Não seria tola? Ora noi siamo tutti degli sfrattati in questo Ora, nós somos todos despejados, por assim dizer, os despejados neste mundo. mondo. E somigliamo a quell'uomo stolto se pensiamo E nos parecemos aquele homem tolo se pensamos somente solo ad abbellire la nostra casa em mobiliar a nossa casa terrena, terrena senza preoccuparci di fare opere buone sem nos preocuparmos de fazer obras boas che ci seguiranno dopo la morte nella que nos seguirão depois da morte nuova casa. na nova casa. L'affievolirsi dell'idea di eternità agisce sui credenti diminuendo O desvanecimento
da ideia de eternidade afeta os crentes, diminuendo in essi la capacità di diminuindo neles a capacidade de enfrentar affrontare con com coraggio coragem la sofferenza e le prove della vita. o sofrimento e as provas da vida. Dobbiamo ritrovare un po' la fede di un San Bernardo, Devemos reencontrar um pouco a fé de um São Bernardo o di un San Ignazio di Loyola. ou de um Santo Inácio de Loyola. In ogni situazione, davanti a ogni ostacolo, essi E em toda situação, em cada situação e diante de cada obstáculo, dicevano a se stessi: eles diziam a si mesmos, quid hoc ad eternitatem, em latim, quid hoc ad eternitatem, seria assim ao pé da letra, o que é isto diante da eternidade? Quid hoc ad eternitatem, o que é isso diante da eternidade? che cos'è questo in confronto all'eternità? Em italiano, que coisa é isso diante da eternidade? Pensiamo a un uomo con una bilancia in mano. Pensemos em um homem com uma balança na mão ou uma escala de valores na mão. Una di quelle bilance in italiano si chiamano stadere, Uma daquelas balanças, em italiano diz ele, se chama stadere, che si reggono con una mano sola que a maneja com uma mão só e hanno da un lato il piatto su cui mettere le cose e tem de um lado o prato sobre o qual coloca as coisas da pesare a serem pesadas e dall'altro una barra e do outro uma barra com medidas graduada, não é? graduata che regge il peso o la misura. Que identifica, que rege o peso ou a medida. Se cade a terra Se cai na terra, o si smarrisce la misura, ou ainda se perde a medida, tutto quello che si mette sul piatto fa sollevare la barra in alto tudo aquilo que se coloca no prato faz se elevar para o alto a barra e fa inclinare a terra la bilancia. e faz inclinar a terra a balança. Tutto il sopravvento. Tudo vai ter um sobrevalor, vai ser sobrevalorizado. Anche un pugno di piume. Até mesmo um punhado de plumas, de penas. Così siamo noi quando smariamo la misura di tutto che è l'eternità. Assim somos nós quando perdemos a medida de tudo que é a eternidade. Le cose, le sofferenze terrene gettano facilmente la nostra anima a terra. As coisas e os sofrimentos terrenos lançam facilmente a nossa alma à terra. Tutto ci sembra troppo pesante, E tudo se torna muito pesado, eccessivo. excessivo. Gesù diceva Jesus dizia, paradossalmente, se la tua paradoxalmente, se a tua mão mano ti è di ostacolo, tagliala. Se a tua mão te é obstáculo, corta-lhe. Se il tuo occhio ti è di ostacolo, Se o teu olho é para ti um obstáculo, arranca-o. È meglio entrare nella vita con una mano É melhor entrar na vida com uma mão somente sola o con un occhio solo, ou com um olho só, anziché con tutti e due essere do que com todos os dois gettato nel fuoco eterno. ser lançado ao fogo eterno. Mateus 18:8. Ma noi, avendo perso di vista l'eternità, Mas nós, tendo perdido de vista a eternidade, troviamo già eccessivo che ci si chieda di chiudere gli occhi davanti a uno spettacolo immortale. já vamos achando por demais excessivo que se nos peça de fechar os nossos olhos diante de um espetáculo imoral O di portare in silenzio una piccola croce, ou de carregar em silêncio uma pequena cruz, o di tollerare una contraddizione. ou de tolerar uma contradição, uma oposição. San Paolo osava scrivere il momentaneo São Paulo ousava escrever o momentâneo, leggero peso della nostra sofferenza o leve peso dos nossos sofrimentos. ci procura una quantità smisurata Para isso, para esse leve peso dos nossos sofrimentos, se encontra uma quantidade incomensurável e eterna eterna di gloria. de glória.
già che noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, já que nós não fixamos o nosso olhar sobre as coisas visíveis, ma su quelle invisibili. mas sobre aquelas invisíveis. Le cose visibili sono d'un momento, As coisas visíveis são de um momento, quelle invisibili eterne. e aquelas invisíveis são eternas. 2 Coríntios 4, 17 a 18. Il peso della tribolazione è leggero O peso da tribulação é leve, proprio perché è momentaneo. mesmo porque é momentâneo. Quello della gloria è smisurato proprio Aquele da glória é incomensurável, perché è eterno. justamente porque é eterno. Per questo lo stesso apostolo può dire: Por isso, o mesmo apóstolo poderá dizer: penso che le sofferenze penso que os sofrimentos del tempo presente do tempo presente non hanno un valore não têm um valor proporcional proporzionato alla gloria che si manifesterà. à glória que se manifestará em nós. Romanos 8, 18. In noi. Molti si chiedono, Muitos se perguntam: no, in che consisterà la vita eterna? em que consistirá a vida eterna? Che faremo tutto il tempo in cielo? E o que faremos todo o tempo no céu? La risposta è nelle parole apofatiche dell'Apostolo Paolo. A resposta está nas palavras apofáticas do apóstolo. Occhio non vide, Olho não viu, orecchio non udì, ouvidos não e ouviram, mai entrò in e nunca entrou no coração cuore di uomo do homem quello che Dio tiene preparato per coloro che lo amano. aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Se è necessario balbettare qualche cosa, Se é necessário balbuciar alguma coisa, diremmo che vivere la vita eterna significa vivere immersi diremos que na vida eterna viveremos imersos nell'oceano senza rive, no oceano sem margens ou limites senza fondo e sem fundo dell'amore trinitario. do amor trinitário. Ma non ci annoieremo? Mas não vamos ficar entediados. Domandiamo a dei veri innamorati Perguntemos aos verdadeiramente apaixonados, enamorados, se si annoiano al culmine del loro se ficam entediados ao cume, ao ponto alto do amor, de seu amor, amore e se non vorrebbero piuttosto e se não desejariam, pelo contrário, che quell'istante durasse in eterno. que aquele instante durasse eternamente. Dobbiamo dissipare un dubbio che pesa sulla credenza della vita Precisamos dissipar uma dúvida que pesa sobre a crença na vida eterna. eterna. Per il credente l'eternità non è solo una promessa e una speranza, Para os crentes, a eternidade não é só uma promessa ou uma esperança, come pensava Carlo Marx, ou como pensava Karl Marx, un'illusione. uma ilusão. Essa è anche una presenza, Ela é também uma presença, un'esperienza. uma experiência. In Cristo la vita eterna che era presso il Padre si è fatta visibile. Em Cristo, a vida eterna que estava no Pai se fez visível. Noi, dice San Giovanni, Nós, diz São João, l'abbiamo udita, nós a escutamos, vista con i nostri occhi, vimos com os nossos olhos, contemplata, contemplada, toccata. tocada. 1 João 1. Con Cristo il Verbo incarnato Com Cristo, o Verbo encarnado, a eternidade, l'eternità ha fatto irruzione nel tempo. fez erupção no tempo, entrou no tempo.
E noi ne facciamo l'esperienza ogni volta che facciamo un vero atto di fede in Cristo. E nós fazemos a experiência toda vez que fazemos um verdadeiro ato de fé em Cristo. Perché chi crede in Lui possiede già la vita eterna. Dice. Porque quem acredita nele já possui a vida eterna. 1 João 5,13. Prima di Gesù. Ogni volta che riceviamo la comunione, Toda vez que recebemos a comunhão, perché in essa ci viene dato il pegno della gloria futura. porque nesta nos é dado o penhor da glória futura. Ogni volta che ascoltiamo le parole del Vangelo, che sono Toda vez que escutamos as palavras do Evangelho, parole di vita eterna, que são palavras de vida eterna, conferir João 6,68. San Tommaso d'Aquino diceva lapidariamente, la Santo Tomás de Aquino dizia: grazia è l'inizio della gloria. a graça é o início da glória. Questa presenza dell'eternità nel tempo si Esta presença da eternidade no tempo chiama un nome proprio, tem um nome próprio, lo Spirito Santo. se chama Espírito Santo. Egli è definito la Ele é definido como caparra della nostra eredità. o depósito da nossa herança, Efésios 1,14 e 2 Coríntios 5,5. E ci è stato dato perché avendo ricevuto le E nos foi dado porque, tendo recebido primizie, noi as primícias, aneliamo alla pienezza. nós desejamos, anelamos a plenitude. Cristo, scrive Sant'Agostino, Cristo, escreve Santo Agostinho, ci ha dato la caparra dello Spirito Santo, nos deu o depósito do Espírito Santo, con la quale Lui, com o qual Ele, che comunque non ci potrebbe ingannare, que não nos pode enganar, ha voluto renderci sicuri del quis tornar seguros, compimento quis nos tornar seguros do cumprimento della sua promessa. da sua promessa. Che cosa ha promesso? Que coisa prometeu? Ha promesso la vita eterna, Prometeu a vida eterna, di cui la caparra da qual é depósito è lo Spirito Santo. o Espírito Santo. Tra la vita di fede del tempo che stiamo vivendo noi e la vita eterna c'è Entre a vida de fé no tempo que estamos vivendo e a vida eterna, há un rapporto analogo uma relação análoga a quello che esiste tra la vita àquela que existe entre a vida dell'embrione do embrião nel seno materno no seio materno e quella del bambino venuto alla luce. e aquela do menino que veio à luz. Scrive il grande teologo medievale bizantino Nicola Cabasilas. Escreve o grande teólogo medieval bizantino Nicola Cabasilas. Questo mondo porta in gestazione l'uomo interiore, nuovo, creato secondo Dio. Este mundo carrega em gestação o homem interior novo, criado segundo Deus, Finché egli, a fim de que ele, qui plasmato, aqui plasmado, modellato e modelado e tornado divenuto perfetto, perfeito, non sia generato a quel mondo perfetto che non invecchia. não seja gerado aquele mundo perfeito que não envelhece, Al modo dell'embrione, ao modo do embrião que mentre è nell'esistenza tenebrosa e fluida, que enquanto na existência tenebrosa e fluida, la natura prepara la vita nella luce, a natureza prepara para a vida à luz, na luz, così assim é. è dei santi. Assim é dos santos. Per l'embrione, tuttavia, la vita futura Para o embrião, todavia, a vida è futura assolutamente futura. é absolutamente futura. Non giunge a lui nessun raggio di luce, Não chega a ele nenhum raio de luz. nulla di ciò che è di questa vita. Nada daquilo que é desta vida. Non così per noi. Não é assim para nós. Dal momento che il secolo futuro Do momento em que o século futuro è già stato riversato e commisto a questo presente. é como que o século futuro tivesse se derramado e misturado com este presente.
Perciò già ora Por isso, já agora, è concesso ai santi é concedido aos santos non solo disporsi e não só de disporem-se prepararsi alla vita, ma di e de preparar-se para a vida, vivere e di operare in essa. mas de viverem e de operarem nessa. Esiste una storiellina Existe uma historinha che illustra questo paragone que ilustra esta comparação della gestazione e della nascita. da gestação e do nascimento. E mi permetto, venerabili fratelli e sorelle, di E me permito, venerável Santo Padre, irmãos e irmãs, raccontarlo nella sua semplicità, de contar-lhes na sua simplicidade. perché è istruttivo. Bem sutil. C'erano due gemellini, Então, eram dois gêmeos, un maschietto e una femminuccia, um menino, uma menina, um bebê masculino e uma feminina. così intelligenti e precoci Muito assim, inteligentes e precoces, che ancora nel grembo della madre parlavano que ainda no seio de sua mãe falavam, già tra di loro. já conversavam entre si. La bambina domandava al fratellino: A menina perguntava ao irmãozinho: secondo te ci segundo você, de acordo com você, sarà una vita dopo la nascita? haverá para nós uma vida depois do nascimento? Lui rispondeva: non essere ridicola. Ele respondia: não seja ridícula. E cosa ti fa pensare che ci Que coisa te faz pensar sia qualcosa al di fuori di questo spazio angusto e buio que haja qualquer coisa fora desse espaço angustiante e escuro nel quale ci troviamo? no qual nos encontramos? La bimba, facendosi coraggio, E a menininha, tomando coragem, chissà, disse: quem sabe, forse esiste una madre, quem sabe talvez exista uma mãe, qualcuno insomma che ci ha messi qui, alguém que em suma tenha nos colocado aqui che si prenderà cura di noi. e que vai tomar conta da gente, de nós. E lui: E ele responde: vedi forse una madre da qualche parte? e você você vê uma mãe em qualquer parte, em qualquer lugar? Quello che vedi è tutto quello che c'è. Aquilo que vês é tudo aquilo que há, tudo aquilo que existe. Ma lei di nuovo: Mas ela disse de novo: ma non senti anche tu a volte mas você não sente você também algumas vezes come una pressione sul petto como uma pressão sobre o peito che aumenta di giorno in giorno que aumenta de dia em dia e ci spinge in avanti? e como que nos empurra para frente? A pensarci bene, E pensando bem, respondeu o menino: rispondeva lui, è vero, é verdade, la sento tutto il tempo. a sinto todo o tempo. Vedi, concludeva trionfante la Veja, concluía de forma triunfante a irmãzinha, sorellina, questo dolore non può essere per nulla. essa dor não pode ser para nada. Io penso che ci stia preparando per qualcosa di Eu penso que esteja nos preparando para qualquer coisa più grande de maior di questo piccolo spazio. do que este pequeno espaço. La Chiesa dovrebbe essere la voce di quella bambina A igreja deve ser a voz daquela menininha, che aiuta gli uomini a prendere coscienza que ajude os homens a tomar consciência di questo loro anelito inconfessato, deste seu desejo inconfessável a volte perfino ridicolizzato. e às vezes até ridicularizado. Dobbiamo assolutamente Devemos absolutamente smentire l'accusa da cui è partito il desmentir totalmente a acusação que deu origem sospetto moderno contro à suspeita moderna l'idea della vita eterna. contra a ideia da vida eterna. Quello secondo cui l'attesa delle Aquela segundo a qual a espera da eternidade, ou ainda aquela segundo a qual a nossa espera pela eternidade, eternità distoglie dall'impegno rouba de nós o empenho
bagno per la terra e pela terra dalla cura del creato. e do cuidado para com a criação. Prima che le società moderne si assumessero esse stesse il compito di promuovere la salute e la Pois antes mesmo que a sociedade moderna tivesse assumido para si essa tarefa de promover a saúde e a cultura, cultura, di migliorare le condizioni, le coltivazioni della terra, de melhorar o cultivo da terra, le condizioni di vita, de melhorar a condição de vida chi ha das pessoas, né? portato avanti questi Quem que levou à frente progetti esses projetos più e meglio dei monaci mais e cada vez melhor che vivevano di fede do que os monges que viviam da fé na vida eterna? nella vita eterna? Pochi sanno forse che il cantico delle creature Poucos saibam, talvez, que o Cântico das Criaturas di Francesco de Assis è nato proprio da un sussulto di nasceu justamente de um suspiro fede nella vita eterna. de fé na vida eterna. Così le fonti francescane E assim as fontes franciscanas descrevem descrivono la genesi del cantico. a origem, a gênese do cântico. Una notte che Francesco era particolarmente sofferente per le sue numerose e dolorosissime infermità. Uma noite na qual Francisco estava sofrendo de forma particular pelas suas numerosas e dolorosíssimas enfermidades, Disse in cuor suo: disse no seu coração: Signore, Senhor, vieni in soccorso delle mie infermità, vem em socorro da minha enfermidade, affinché io possa sopportarle con pazienza. a fim de que eu possa suportar com paciência. E subito gli fu detto in spirito: E de imediato lhe foi dito em espírito, ou no espírito: Francisco, dimmi, diga-me, se uno in compenso delle tue malattie e sofferenze ti se alguém, em recompensa das suas enfermidades e sofrimentos, donasse un grande e prezioso te doasse um grande e precioso tesouro, non considereresti tu não considerarias come niente como um nada a paragone di tale tesoro em comparação de tal tesouro la terra, le a terra, pietre preziose, as pedras preciosas, le acque? as águas? Non ne saresti felice? Não ficarias feliz? Ou melhor, não ficarias muito feliz? Rispose Francesco. E respondeu Francisco: Signore, Senhor, questo sarebbe un tesoro veramente grande e isso seria um tesouro verdadeiramente grande e incomparabile, incomparável, prezioso e amabile e desiderabile. precioso, amável e desejável? La voce concluse: E a voz concluía: allora então, sii felice seja feliz ed esultante e exultante delle tue infermità. na tua enfermidade. D'ora in poi vivi De hora em diante, viva nella serenità, na serenidade, come se tu fossi già nel como se você estivesse já mio regno. no meu reino. Alzatosi al mattino, E levantando-se pela manhã, no, sempre le fonti francescane, diz os textos franciscanos, Francesco disse ai suoi compagni: Francisco disse aos seus companheiros: io devo molto godere adesso in mezzo ai miei eu devo muito aproveitar agora, mali e dolori, em meio aos meus males e dores, tirar proveito desses meus males e dores, e rendere grazie e render graças sempre sempre a Dio a Deus per la grazia e benedizione pela graça e pela bênção, così grande che mi è stata assim tão grande que me foi concedida. elargita. Egli infatti si è degnato Ele de fato se dignou, nella sua na sua misericordia di donare a misericórdia, me de suo doar a mim, piccolo servo seu pequeno servo, seu pequeno indigno servo, indegno, ancora vivente qua giù, que ainda vive aqui, la certezza di possedere il suo regno eterno. a certeza de possuir o seu reino eterno. Voglio quindi, Quero, portanto, a lode di Dio e a mia consolazione,
Quero, portanto, em louvor a Deus, quero louvá-lo. Per edificazione del prossimo, E para minha consolação e edificação do próximo, comporre una nuova lauda del compor uma nova lauda, seria um novo louvor, um novo hino de louvor ao Senhor, Signore per le sue creature. pelas suas criaturas. Ogni giorno usiamo Todos os dias, delle creature usamos das criaturas. e senza di loro non E sem elas, possiamo vivere. não podemos viver. E ogni giorno ci E todo dia, mostriamo ingrati per nos mostramos ingratos questo grande beneficio por esse grande benefício. e non ne diamo lode Que não lhe damos louvor come dovremmo al como devemos, nostro creatore. louvor ao nosso Criador. E postosi a sedere, E então, sentando-se, si concentrò se concentrou a riflettere a e refletir. poi disse: E depois disse: Altissimo, onnipotente, buon Signore, Altíssimo, onipotente, bom Senhor, da quel cantico. naquele cântico. Il pensiero della vita eterna O pensamento da vida eterna non gli aveva ispirato il disprezzo di não lhe inspirou, não havia lhe inspirado o desprezo questo mondo deste mundo delle creature, e das criaturas, ma un entusiasmo mas um entusiasmo e una gratitudine e uma gratidão ancora più grande ainda maior, e gli avevano reso più facile sopportare il dolore presente. e havia lhe tornado mais fácil suportar a dor presente. La nostra meditazione odierna sull'eternità, A nossa meditação odierna sobre a eternidade, venerabili padri, fratelli Santo Padre, irmãos e sorelle, e irmãs, non ci esime certo dallo sperimentare come tutti gli altri la durezza della prova che stiamo vivendo. esta meditação odierna nossa sobre a eternidade não nos exime, com certeza, do experimentar com todos os outros habitantes da Terra a dureza da prova que estamos vivendo. Dovrebbe però almeno aiutare noi Mas deve pelo menos ajudar credenti a nós crentes a non essere sopraffatti a não sermos oprimidos da essa por ela ed essere capaci di infondere coraggio, e sermos capazes de infundirmos coragem speranza e esperança anche chi non ha il conforto della também naqueles que não têm fede che abbiamo noi. o conforto da fé que nós temos. Recordemos L'invito, anzi l'ordine di Isaia. Recordemos o convite, a ordem de Isaías. Consolate, consolate Consolai, consolai o meu povo. Una volta quando si recitava in latino, se ricordiamo che diceva consolamini, consolamini. Mais uma vez, lembremos, consolai, consolai. Era proprio Consolai o meu povo. un testo natalizio. Terminiamo con una bella preghiera della Terminamos com uma bela oração liturgia. da liturgia. O Dio che unisci non solo volere le menti dei fedeli, Ó Deus, que unistes não só querer as mentes dos fiéis, concedi al tuo popolo concede ao teu povo di amare ciò che comandi e de amar aquilo que mandas, aquilo que nos manda, desiderare ciò che prometti, e desejar aquilo que prometeis, perché fra le vicende del mondo para que os eventos, os acontecimentos do mundo, là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. para que entre os eventos do mundo se fixem os nossos corações onde está a verdadeira alegria. Per Cristo nostro Signore. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Grazie a tutti. Arrivederci. Obrigado a todos. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.